E aí, meu futuro milionário, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou-te dar o passo a passo simplificado para tu venceres o medo de falar em público. Ou melhor, o medo de falhar em público. Porque sim, tu não tens medo de falar em público e sim de falhar em público. Porque diz-me aí, se eu te desse total certeza que tu ias falar e que ia ser perfeito, tu tinhas medo de falar? Não. Tu apenas tens medo de falar porque tu tens medo de falhar. Correto? E neste vídeo eu vou-te ensinar o caminho para tu dominares esse medo. E porquê é que eu te posso ensinar o caminho? Muito simples, porque eu próprio trilhei esse caminho. Eu próprio era a pessoa lá atrás que tinha muito medo de falar, ou melhor, de falhar em público. Inclusive, na escola, eu faltava às aulas simplesmente para não ter que fazer uma apresentação, simplesmente para não ter que falar em público. Exatamente por esse motivo que eu te posso ajudar. Eu sei muito bem o que é ter que fazer uma coisa, saber que é preciso fazer, mas mesmo assim, aquele medo deixar-te congelado e tu simplesmente não consegues agir. Eu vou-te trazer o passo a passo simplificado e se tu assistires com muita atenção até ao fim, a tua vida nunca mais será a mesma. No fim, eu vou-te trazer o caminho que tu vais trilhar para tu dominares ainda hoje esse teu medo. Porque sim, tu não vais eliminar o medo e sim dominar o medo. O que acontece é que tu até hoje tens sido dominado pelo medo. Só que a partir de hoje vai ser tu próprio a dominar o medo. Mas sem mais demoras, vamos lá entender todo este medo. De onde é que ele surgiu? Porquê é que ele surgiu? E como é que tu vais dominar ainda hoje? Eu vou-te contar a minha história, a minha trajetória, mas tu escuta e entende como se fosse a tua. Eu vou-te contar a minha história porque é mais didático para tu entenderes. Mas tu imagina que é a tua vida. Onde é que surgiu esse meu medo de falar em público? Em primeiro, nós precisamos de entender que nenhum de nós nasceu com medo. Uma criança não tem medo de falar em público. Uma criança, um bebê, não tem medo de falhar, não tem medo das críticas, não tem medo de ser rejeitado. Ou seja, alguém criou esse medo em nós. Foi alguém que semeou esse medo, correto? Ou seja, alguém semeou esse medo. Logo, esse medo foi criado por uma pessoa e numa situação específica. Ou seja, o medo que tu tens hoje foi criado por uma pessoa e em uma situação específica. E este é o primeiro passo para tu conseguires dominar o teu medo. Entender-se quem é que criou este medo em mim e que situação é que criou este medo em mim. Eu hoje tenho medo de falar em público. Mas de onde é que veio este medo? Que situação é que me causou este medo, esta timidez, esta vergonha? Que situação é que foi? Que pessoa é que foi? Este é o primeiro passo. No meu caso, na minha situação específica, o meu medo tinha sido gerado, criado na escola. Simplesmente, eu tinha que fazer uma apresentação de um trabalho, de um livro, um resumo, e eu não gostava da escola, não gostava de estudar
não queria aprender. E o que é que acontecia? Eu ia fazer a apresentação, só que eu não estava preparado, eu não sabia da matéria, eu não sabia do assunto que eu ia falar. E o que é que acabava por acontecer? Eu ia falar em público, só que se eu não tinha conhecimento do assunto, se eu não estava preparado, se eu não percebia nada daquilo, eu falhava em público. Era criticado, digamos assim, pelo professor em público. Era envergonhado pelo professor perante pessoas, os meus colegas naquele caso. E o que é que isso fez? Isso despertou em mim, ou melhor, criou em mim um trauma, digamos assim. Ou seja, o medo que tu tens hoje, o medo que eu tinha lá atrás. E o que é que acontece? Sempre que eu me lembrava de falar em público, eu lembrava-me da minha infância, de quando na infância eu tinha ido fazer a apresentação do trabalho, só que tinha corrido mal, tinha sido exposto em público, criticado em público e envergonhado em público. E tudo isso fazia com que o medo fosse ativado e eu simplesmente não fosse falar em público. O que acontece é que muitas pessoas, talvez esse seja o teu caso, não conseguem separar, não têm o entendimento para separar e entender. Este medo foi criado lá atrás, naquela situação, mas hoje é diferente. Hoje eu estou preparado, hoje a situação é outra e hoje não vai acontecer como aconteceu lá atrás. É isto que tu precisas de entender. Ou seja, em primeiro ponto, encontrares a situação e a pessoa que te causou, que semeou esse medo em ti. E a partir daí, precisas de entender. Este medo foi feito lá atrás por uma pessoa diferente, numa situação diferente, com características diferentes. Ok, já entendi isso. E desassocias-te do passado. Entende? Foi lá atrás, diferente. Hoje vai ser diferente. E acima de tudo, e aqui está a chave da tua mudança. É visualizar-se e imaginar-se hoje a situação ideal. Hoje tu tens que fazer uma apresentação para os teus colegas, para o teu patrão, para um público em específico. Só que tu, antes de fazeres isso, tu vais imaginar no teu cérebro, vais fazer uma visualização mental da situação ideal. E tudo isso para quê? Para criar novas trilhas neurais, ou seja, novos caminhos neurais. Isso vai fazer com que tu já estejas preparado para a situação. Quando a situação real acontecer, quando a tua apresentação real chegar, tu já visualizaste na tua mente, no teu cérebro, e já sabes o caminho a percorrer. E logo não tens medo. Este foi o meu caminho. Esta foi a minha jornada. E esta é a tua jornada. Tu precisas de entender que o medo não é teu. Foi criado por uma pessoa e em alguma situação específica. A partir daí, revive a tua infância, vê, entende onde é que esse medo foi criado, por quem é que foi criado e qual o motivo de ter sido criado. A partir daí, vais desassociar-te dessa situação, ou seja, entender. Foi criado no passado por uma pessoa diferente, numa situação diferente. Hoje tudo é diferente, logo o resultado vai ser diferente. E a partir daí visualizas e imaginas como é que será a situação ideal. E assim, quando virar realidade, tu estás preparado e dominas facilmente o medo. Este é o caminho mais simples, mas mais eficaz que
tu vais percorrer para dominares o teu medo a partir de hoje. E já sabes, se este vídeo foi útil para ti, vais deixar aquele teu grande e enorme like. E se ainda não és inscrito, subscreve o canal, porque caso contrário, o medo não te vai largar.